Há programas que se mantêm no ar, adaptando-se às novas tecnologias e às tendências dos ouvintes. O Máquina de Sonhos era para se chamar Fábrica de Sonhos, mas depois ficou Máquina de Sonhos, que nunca, há aquelas coisas que ninguém pode projetar e acontecem, foi um sucesso. Era às quartas, começou por ser às quintas-feiras, das 22 às 24, e depois alterou para as quartas, já não me lembro porquê. E o que era o programa? O programa era um programa interativíssimo, onde as pessoas ligavam, o público-alvo ao início era um, mas começou por ser outro. Começamos a virar-nos para os jovens estudantes do secundário e alguns do ciclo, pré-universitário, por aí, secundário total, onde ligavam, desabafavam, pediam músicas, às vezes pediam as músicas que queriam, mas eu não lhes dava as que eu queria, e era assim um pouco irreverente e teve sucesso por isso mesmo. Então, isto teve uns anos valentes. Eu tive muitos anos a fazer o programa, não me recordo agora quantos, mas em que todas as quartas-feiras eu chegava à rádio às 9 para fazer uma pré-preparação, porque aquilo é viciante, e depois já nem preparava nem nada, e o telefone já estava a tocar das 9, e o programa só começava às 10. Sei de relatos de pais que desligavam as televisões para os filhos ouvirem a rádio e obrigavam os pais a ouvir. Foi assim um case study quase, que me deu muito gosto de fazer. E, entretanto, sei que o programa continua, para muito gosto meu, e também com um sucesso considerável, o que é muito bom. É um filho que criamos lá na rádio e que tu também estavas presente. E é bom saber que a Máquina de Sonhos continua. Mas o que será que este meio de comunicação tem de diferente dos outros? Porque será mais apaixonante do que outros? A rádio é um bichinho terrível. A partir do momento em que tomas o contacto com a rádio, dificilmente consegues perder este bichinho, conforme eu estava a dizer. É um mundo diferente, comparativamente, por exemplo, à situação da televisão. Na televisão joga-se muito com a questão da imagem. A rádio dá um bocado aquela ideia como que de um bom livro quando tu estás a ler e que vais criando todos aqueles cenários. O mesmo acontece relativamente à questão da rádio. Tu ouves a voz de alguém que está do outro lado e dá para criares um conjunto de cenários sobre como será essa pessoa, sobre como será o estúdio de rádio, etc. Mas é um desafio que olha, é assim, posso dizer que há aqueles indivíduos que ao fim da semana, por exemplo, querem ir para um ginásio, fazer lá umas quantas flexões e fazer uns exercícios e que relaxam. Eu, honestamente, no fim da minha semana, vir para a rádio ajuda a revitalizar corpo e mente. As participações da rádio na Europa têm sido uma constante ao longo dos anos. Um dos coordenadores dos projetos europeus recorda algumas campanhas. Eu era uma pessoa tímida, o facto de entrar para a universidade tornou-me mais extrovertido, conversador, e a grande aposta foi quando tu me convidaste para representar a Rádio Universidade no mundo, porque nós éramos coordenadores mundiais das rádios comunitárias de língua oficial portuguesa, e não. Era um projeto com muitas rádios, 300 ou 400 rádios, era muita rádio mesmo, espalhadas pelo mundo, e que a Rádio Universidade, aqui de um pontinho de Vila Real, cá em cima, que muita gente nem sabia onde era, se fazia representar muito bem e liderava os projetos. E o que era isso? Era o projeto VSF, Vozes Sem Fronteiras, onde dávamos vozes a etnias minoritárias, onde fazíamos campanhas contra o racismo. A da SIDA foi um projeto também que fizemos na Rádio Universidade, não estava incluído nisto, mas acabou por estar mais tarde. Muitos destes projetos foram alvo de notícia nos canais nacionais de televisão, como esta peça difundida pela RTP1 no dia 14 de fevereiro de 1997, Dia dos Namorados. Com spots como este, 500 rádios de 34 países europeus assinalam hoje, Dia dos Namorados, uma jornada contra a SIDA. A campanha Play Safe in Europe tem a adesão de 6 estações nacionais. A Rádio Universidade está hoje em sintonia com 499 rádios da Europa numa campanha contra a SIDA. Em Vila Real estamos a distribuir cartões de São Valentim contendo um preservativo ou um laço vermelho. As ações de sensibilização para o problema do síndrome da imunodeficiência adquirida saem à rua. As escolas são alvos preferenciais. O presidente do Conselho Diretivo disse que realmente os cartões com os lacinhos vermelhos, sim senhora, podiam ir, mas os cartões com os preservativos não, porque poderia chocar os pais das crianças, que não são crianças, são os alunos do 12º ano e já têm idade para saber aquilo que querem e aquilo que fazem e o que é um preservativo.
Apesar de tudo, palestras e a entrega de material informativo vão acontecer durante todo o dia. Mais logo à noite, a campanha ir-se a centrar nos bares e discotecas com distribuição gratuita de preservativos. Uma campanha oportuna que o verbo do dia é namorar. No final dos anos 90, foi necessário mudar o nome para o adaptar aos novos tempos. A Rádio Universidade de Marão, portanto, ao longo dos anos, este nome era muito extenso. Depois, com a entrada nas novas tecnologias, percebeu-se que o rumo, por exemplo, que era por nós utilizado, já estava registado em termos de internet, portanto já não se podia registar o rumo.pt, e então a partir da volta de 1997, quando começámos a entrar nesta nova era de tecnologias, eu percebi que tinha que tomar uma decisão um pouco mais radical, e a decisão mais radical foi mesmo de criar um novo nome comercial, mais fácil de decorar pelas pessoas, mais global. E então optou-se por um novo nome e também pelo novo símbolo da rádio, que anteriormente era um coelhinho com os auscultadores e com dois montes em que simbolizavam o Marão, que era a Rádio Universidade de Marão, e o Alvão, porque o Alvão era onde a rádio estava assim, colocada, o emissor estava no Alvão, portanto eram os dois montes, Marão e Alvão. Passou a ser uma coisa mais também moderna, que é uma semicircunferência azul com o traço amarelo, com as cores da Universidade, azul e amarelo, e apenas a dizer Universidade FM, portanto passando esse nome mais global. No início dos anos 2000, a rádio começou a digitalizar os seus equipamentos e a elaborar candidaturas a projetos europeus. E tudo começou porque na altura eu trabalhava com projetos europeus, fizemos um projeto de modernização da rádio, e entretanto surgiu também um programa europeu na altura da representação da Comissão Europeia em Portugal, de apoio a programas sobre temática europeia, e tu pediste-me na altura para elaborar o projeto, não é? Na altura aquilo pagava pouquinho, e então nós combinámos que eu ficava como especialista em assuntos europeus da rádio e participava também no programa. E assim começámos o Futuro da Europa. Até que um dia concorremos a um projeto de inovação, um projeto nacional de remodelação das rádios locais. Foi na altura a única rádio que conseguiu o prémio de inovação, que teve uma geração de 10% em relação aos outros critérios. E ainda hoje funciona, e funciona bem. Significa que foi uma aposta bem definida e que, graças também à direção da rádio, do qual tu fazes parte, que apostaram em material com qualidade, em projetos duradouros e ter frutos. O responsável técnico pelo projeto recorda o trabalho que foi necessário fazer na altura. Quando se faz investimentos é preciso fazer levantamento exaustivo do mercado, foi o que fizemos na altura. Fomos para uma feira na Alemanha, fomos para a Espanha, corremos uma série de países a analisar os melhores materiais que havia, virmos rádios de referência europeias que lideravam o projeto digital e fomos beber informação, e a partir daí fizemos este projeto, pequeno projeto, mas que na altura foi a primeira rádio digital em Portugal. Nem a TSF, nem a Rádio Renascença, nem a próprio grupo RDP, na altura, agora RTP, estavam nessa fase. Na última década têm sido realizados inúmeros programas europeus. Gostei muito já não me lembro se foi a primeira série, mas de uma das primeiras séries que fazíamos em direto, ainda nos estúdios ali embaixo no Espadanal. Era à tarde, se não estou em erro, às 3 horas, ao sábado à tarde, e fazíamos o programa em direto, reuníamos uma série de agentes locais, de associações, e sempre que podíamos, e ainda conseguimos alguns eurodeputados que vinham cá mesmo fazer o programa em direto. Alguns também entravam no programa em direto, mas via telefónica, algumas vezes até mesmo lá de Bruxelas. Esse gostei bastante porque era em direto. Estes programas permitiram que os colaboradores da rádio se deslocassem diversas vezes às instituições comunitárias. Esta última série, que fazíamos os debates com os eurodeputados, que íamos todos os meses, uma semana,
quando era a sessão plenária em Estrasburgo. Estávamos em Estrasburgo durante aquela semana, gravávamos 4 ou 5 debates para o mês seguinte. Também foi bastante interessante e dávamos conta dos trabalhos que os eurodeputados apresentavam. Fizemos aquele programa com 24 horas na vida do eurodeputado, na altura com a Elisa Ferreira.